Questão 1. Foi no ano de 2020, a banca foi o IBAD, o órgão a Prefeitura de Linhares do Espírito Santo. No Linux, o usuário userread com a maior autoridade chama-se alternativa A, man, alternativa B, admin, alternativa C, master, alternativa D, root e principal. Bom, vou dar 10 segundos, né, para você poder dar uma pensada e tentar resolver, ok? Bom, vamos lá. A resposta é a letra D, root. Root é o administrador, ou seja, ele é o super usuário e tem permissão total para acessar todos os recursos do sistema. No Linux, o usuário, que é o userread, com a maior autoridade e com o poder de realizar alterações do ambiente, chama-se root. Em um ambiente Linux, para incluir usuários e ou trocar senhas, você deve se utilizar o userread root. Essa observação também já caiu em concurso. Questão 2. Foi no ano de 2020, a banca IBAD e o órgão Prefeitura de Linhares do Espírito Santo. O sistema operacional que possui código aberto é alternativa A, Windows 7, alternativa B, Windows Server, alternativa C, VMware, alternativa D, Linux e alternativa E, Z/OS. A alternativa correta é a letra D, Linux. O Linux é um sistema operacional baseado no Unix. O Linux é um sistema operacional multitarefa e multiutilizador de código aberto. Ele é multitarefa porque o sistema executa várias aplicações ao mesmo tempo e é multiutilizador porque pode ter várias contas de utilizadores no mesmo computador. Por ser de código aberto, ele pode ser modificado por qualquer pessoa e, além disso, ele é um software gratuito, ou seja, não pode ser vendido e não tem licença para uso. Questão 3. É do ano de 2020, a banca é o IBAD, o órgão IDAF do Acre. Qual o nome da classe de programas que funciona como interpretador de comandos e linguagens de programação no Linux, que é a principal ligação entre o usuário, os programas e o kernel? Alternativa A, kernel. Alternativa B, hardware. Alternativa C, script. Alternativa D, PID. E alternativa E, shell. A alternativa correta é a letra E, shell. Shell, que significa concha, ele interpreta os comandos entre o sistema operacional e o usuário. O sistema operacional precisa apresentar a cada usuário uma interface que aceita, interpreta e então executa comandos ou programas do usuário. Essa interface é genericamente chamada de shell. Shell é uma classe de programas que funciona como interpretador de comandos e linguagem de programação no Linux, que é a principal ligação entre o usuário, os programas e o kernel. Questão 4. Foi do ano de 2020, a banca IBAD, órgão IDAF do Acre. No Linux, qual o nome do comando que fecha todos os processos em execução? Alternativa A, killau. Alternativa B, jobs. Alternativa C, fg. Alternativa D, bg. E alternativa E, killau 5. A alternativa correta é a letra E, killau 5 ou killau 5. Comandos do Linux. BG, processo executado em segundo plano. FG, processo executado em primeiro plano. Killau fecha por nome do processo. E o killau 5 ou killau 5 fecha todos os processos da seção. Jobs lista os processos inicializados a partir do terminal.
Existem vários comandos do Linux e eu tenho um vídeo que eu mostro os principais que normalmente caem em concurso, tá ok? Questão 5. É do ano de 2020, a banca é o Instituto AOCP, o órgão Prefeitura de Cariacica do Espírito Santo. Ubuntu, Fedora e Debian são termos que representam: alternativa A, tecnologias wireless; alternativa B, softwares aplicativos para a manipulação de imagens digitais; alternativa C, distribuição do sistema operacional GNU Linux; e alternativa D, modelos de memória de computador que utilizam a tecnologia Flash. A resposta é distribuições do sistema operacional GNU Linux. Distribuições GNU Linux. Quando você tem um sistema Linux completo, com todos os softwares necessários para um sistema operacional funcionar corretamente, e é claro, usando o Linux como seu núcleo, você terá uma distribuição Linux. Existem várias distribuições Linux que têm características diferentes por serem criadas para vários tipos de usuários. As mais conhecidas são o Red Hat, o Fedora, o Ubuntu, o Debian, o OpenSUSE, a Conectiva, o Mandriva, o Slackwave, o Mint, entre outros. Questão 6. É do ano de 2020, Banca CESP-Cebrasp, o órgão Cefaz do Distrito Federal. A respeito de componentes funcionais de computadores e do sistema operacional Linux, julgue o item a seguir. No Linux, o diretório /home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema operacional, enquanto no diretório /usr são armazenados os arquivos dos usuários. A alternativa está certa ou errada? A alternativa está errada. O /home contém os arquivos pessoais do usuário. No sistema operacional Linux, por padrão, esse diretório armazena os arquivos pessoais como documentos e fotografias, sempre dentro de pastas que levam o nome de cada usuário, com exceção para o administrador. O /usr são os arquivos e programas acessados pelo usuário, que são as documentações, cabeçalhos, etc. Questão 7. Ano de 2015, Banca Funcab, órgão CRF de Rondônia. Linus Torvalds criou o sistema operacional Linux com base em que linguagem de programação? Alternativa A, Fortran; alternativa B, Haskell; alternativa C, o Clipper; alternativa D, C; e alternativa E, Pascal. A alternativa correta é a letra D, C. O sistema GNU Linux foi criado por Linus Torvalds em 1991. Linus fez uma cópia do Unix utilizando a linguagem de programação C. Linus mais Unix significa o Linux. Questão 8. Ano de 2014, a banca IDECAN, o órgão AGU. Sistemas operacionais Linux são programas responsáveis por promover o funcionamento do computador, realizando a comunicação entre os dispositivos de hardware e software. Em relação a esse sistema, é correto afirmar que KDE e GNOME são: alternativa A, versões de kernel; alternativa B, distribuições Linux; alternativa C, ambientes gráficos; alternativa D, editores de texto Linux; e alternativa E, terminais para execução de comandos. A alternativa correta é a letra C, ambientes gráficos. Interface gráfica.
São também conhecidos como gerenciadores de desktops. Existem várias interfaces gráficas como a KDE, Unity, GNOME, dentre outros. O Linux também possui um padrão para ambiente gráficos. Os sistemas Unix mais antigos são baseados somente em caracteres, mas hoje praticamente qualquer sistema Unix, incluindo o Linux, dispõe de um sistema gráfico de janelas que é chamado de X-Windows, que também pode ser chamado de ambiente X. Questão 9. Ano de 2016, Banca CPCom, órgão, Prefeitura de São José de Piranhas, Paraíba. O kernel do Linux é: alternativa A, um software aplicativo cujo papel principal é gerenciar os recursos de software para o usuário. Alternativa B, um software de nível de sistema cujo papel principal é gerenciar os recursos de hardware para o usuário. Alternativa C, um software de nível de sistema cujo papel principal é gerenciar os recursos de uma máquina virtual para o usuário trabalhar com o sistema operacional Windows. Alternativa D, um software de gestão cujo papel principal é gerenciar os recursos do OpenOffice para o usuário. E a alternativa E, um software aplicativo cujo papel principal é gerenciar apenas os recursos de hardware para outros computadores em uma rede. A alternativa correta é a B, um software de nível de sistema cujo papel principal é gerenciar os recursos de hardware para o usuário. Kernel. O kernel do sistema é um software que o usuário não vê, mas que é o núcleo responsável por controlar as interações entre o hardware e outros programas da máquina. Sempre que um aplicativo recebe ou envia dados, é o kernel que traduz essas informações ao processador e outros componentes eletrônicos do computador. É o núcleo do sistema operacional, pois ele gerencia os recursos do sistema e pode ser alterado por qualquer pessoa. Questão 10. Ano 2020, Banco IBAD, órgão Câmara de Ji-Paraná, Rondônia. Em ambiente Linux, existem alternativas à suíte MS Office. A planilha oferecida pelo LibreOffice como alternativa ao MS Excel é: alternativa A, MegaCalc, alternativa B, Linux Calc, alternativa C, Calc, alternativa D, LinCalc e alternativa E, o LibreCalc. Alternativa correta, a letra C, o Calc. O pacote Office. Em ambiente Linux existe a alternativa à suíte MS Office, que é da Microsoft, como o LibreOffice. O editor de texto é o Writer, que é o equivalente ao MS Word. O editor de planilhas, que é o Calc, que é o equivalente ao MS Excel. E o editor de apresentação, que é o Impress, que é o equivalente ao MS PowerPoint. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.